O nosso programa ecológico de hoje traz o tema poluição do solo. Explicaremos o que é essa poluição, como ela atua, qual é a opinião dos nossos estudantes, além da forma de prevenção. No Ecopapo, trazemos a doutora Carla Virgínia Portela da Silva Araújo, juíza da 5ª Vara Civil e uma das responsáveis pela tratativa de resíduos sólidos no Fórum de Mossoró. Não perca, é logo depois do nosso intervalo. Preparatórios Conveste Colégio e Curso. Estão abertas as matrículas para o Extensivo Federal 2012. No Extensivo Federal do Conveste, seu filho se prepara para o vestibular com uma equipe de professores de alto nível e aulas de segunda a sexta de todas as disciplinas, em turmas pela manhã, tarde ou noite. Início das aulas em março. Matricule seu filho no Extensivo Federal do Conveste Colégio e Curso. A preparação para o vestibular com um conhecimento sem limites. Informações pelo telefone 3317-4251. Bom dia! Sejam muito bem-vindos a mais um programa ecológico Mossoró. Hoje o programa está especial. Falaremos sobre poluição do solo. Um tema de tal relevância que com certeza já interferiu na nossa vida de alguma forma. Afinal, todos nós temos ideia do risco de comermos alimentos contaminados ou mesmo de beber água de poço de má qualidade. Para começar, como sempre fazemos, perguntamos aos nossos telespectadores o que eles acham e entendem do tema. Poluição do solo é isso aqui, ó. É plástico, garrafas soltas no meio do ambiente. Acho que, de certa forma, o uso indevido do solo, o depósito de matérias indevidas, materiais químicos no solo, utilizar como fonte final, a gente sempre tem essa mania de pegar o lixo e não tratar direito, joga de qualquer forma. E infelizmente tudo finda indo para o solo. Essa cebosidade que está acontecendo aqui na rua, né? Muita sujeira, as fosses cheias de coisas saindo os bichos nas calçadas. Tudo isso é a poluição que tem aqui, que tem muito. Essa imundícia que tem aqui na rua, os esgotos tudo estourado. Não tem quem aguenta andar na rua com a caatinga. Poluição do solo. O que o senhor acha que é? Muito quente. Muito quente. Jogar lixo no meio da rua, certo? E não jogar o lixo onde deve, nos locais devidos. Isso vem acontecendo constantemente, certo? E temos que combater isso o quanto antes, porque senão os nossos filhos, nossos netos vão se sentir muito prejudicados com relação a isso. Qualquer coisa que prejudique a fertilidade desse solo. Tudo aquilo que nós contaminamos ele fica impuro para a alimentação, para provocar, para nos dar alimentação. É quando é deixado resíduos no solo que faz com que ele seja infértil. Isso tudo você está olhando. As pessoas passam, jogam papel. Meus bolsos estão aqui cheios de papel, porque eu não jogo. Tudo eu coloco no meu bolso, na minha bolsa. E em casa, jogo fora. Quanto à legislação, tal assunto é tratado de forma direta e precisa. Inclusive, existem legislações específicas sobre o assunto. Vamos dar uma olhada. A Lei 6938 de 1981 define em seu artigo 3º que a poluição e a degradação da qualidade ambiental resultante da atividade que direta ou indiretamente a. prejudiquem a saúde, a segurança ou bem-estar da população, c. afetem desfavoravelmente a biota, d. afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente, e. lancem matéria ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. Já a resolução CONAMA número 420, de 28 de dezembro, menciona sobre o solo. Item 5. Contaminação, presença de substâncias químicas no ar, água ou solo, decorrentes da atividade antrópica, em concentrações tais que restringam a utilização deste recurso ambiental
para os usos atuais ou pretendido, definidas com base em avaliação de risco à saúde humana, assim como os bens a proteger em cenários de exposição padronizado ou específico. Bem, vamos primeiro colocar alguns conceitos. Solo, ou por algumas pessoas também chamada de terra, é a camada mais fina da crosta terrestre, que se localiza na superfície externa. Para que os alimentos produzidos nesta camada sejam de qualidade e em quantidade suficiente para atender às necessidades da população, o solo deve ser fértil, ou seja, deve ser um solo saudável e produtivo. Quando o solo é poluído, os alimentos nele cultivados ficam contaminados. Assim, a poluição do solo consiste na alteração da propriedade desta camada, desta fina camada, causando malefícios diretos ou indiretos à vida humana, à natureza e também ao meio ambiente em geral. Essa poluição, ela pode ser decorrente da presença indevida no solo de elementos químicos estranhos, como, por exemplo, resíduos sólidos, provenientes do lixo doméstico, pesticidas na agricultura, ou mesmo efluentes líquidos produzidos, como o esgoto sem tratamento, que prejudiquem as formas de vida e seu desenvolvimento regular. Uma das principais consequências dessa poluição é a infertilização do solo para a plantação e a contaminação da água subterrânea. É aquela que a gente coleta nos poços para beber, ou para dar para os nossos animais, ou para outros fins. Para evitar a contaminação do solo, podemos tomar algumas atitudes que impedem esse fenômeno de ocorrer, como tratar os lixos e resíduos domésticos e industriais de forma correta, ou seja, colocar esse lixo nos recipientes próprios para isso, proteger as nossas florestas, utilizar sempre que possível materiais reciclados e preferir produtos ecológicos, colaborar com a reciclagem, por exemplo, do vidro, papel, cartão alumínio, plástico, fazendo a separação do lixo, fazer, por exemplo, plantio orgânico quando possível, ou seja, livre de agrotóxicos e pesticidas agrícolas. No próximo bloco, boas práticas envolvendo a questão da poluição do solo e como o tema é tratado no ambiente escolar. Preparatórios Conveste Colégio e Curso. Estão abertas as matrículas para o Extensivo Federal 2012. No Extensivo Federal do Conveste, seu filho se prepara para o vestibular com uma equipe de professores de alto nível e aulas de segunda a sexta de todas as disciplinas, em turmas pela manhã, tarde ou noite. Início das aulas em março. Matricule seu filho no Extensivo Federal do Conveste Colégio e Curso. A preparação para o vestibular com um conhecimento sem limites. Informações pelo telefone 3317-4251. A poluição do solo é bem conhecida por nossos alunos. Contudo, por ser um tema amplo e dinâmico, gera polêmica e discussão. Vamos ver qual é o posicionamento dos nossos alunos e professores? Letícia, o que é poluição do solo para você? Jogar lixo no chão, os agricultores que jogam agrotóxico no solo. No carro, às vezes, as pessoas têm algum lixo e jogam na rua, não tem o cuidado de jogar no cesto do lixo. Eu acho que também, assim, jogar lixo também na água, também, de qualquer forma, polui o solo também. Como na sala de aula é tratado esse tema? Os professores mandam a gente fazer trabalho para poder cada um dar a sua opinião do que acha. Dão algumas dicas também na hora da aula. O vestibular hoje, como ele trata isso através dos seus simulados? Como aparece isso? Bom, aqui na Conveste no colégio tem os simulados quase toda semana. As provas eles fazem no estilo de vestibular também. Pois aí, esse assunto de poluição do solo está caindo com muita frequência no vestibular, então eles dizem. E também dão outras dicas de outras coisas também que podem cair no vestibular. Mas principalmente sobre poluição do solo, que já é um assunto muito abordado em jornais também, né? Matheus, o que é poluição do solo para você?
Na verdade, poluição do solo, na minha concepção, é assim, o conjunto de todas as ações pode ser degradantes àquela camada mais superficial da crosta terrestre, certo? Então, tudo aquilo que pode ser nocivo a essa camada é visto como poluição. E como hoje é abordado na sala de aula esse assunto? Além de vermos a questão das causas, nós também estamos vendo as consequências e os modos que nós podemos utilizar para conter essa poluição. E vestibular é um assunto muito tratado, pouco. De que forma ele é abordado? Sim. A poluição no âmbito do vestibular é tratado não de uma forma pontual, porque trata de interdisciplinaridade. Pode ser tratado tanto na geografia, como na química, na biologia. Então, existe aí uma gama de conteúdos que abordam essa temática. Alessandra, o que é poluição do solo para você? Bem, você colocar lixos, materiais orgânicos, quando você não vai reciclar, que é muito importante esse trabalho, e descartar de forma incorreta. E como hoje é tratado na sala de aula, como é que os professores falam isso para vocês? É um projeto bem importante, o assunto está sendo debatido em sala de aula. Nas escolas, bota os lixos corretamente com as cores para a gente trabalhar e eles ensinam cada cor para qual objeto. E o professor tem abordado sobre a questão do vestibular para vocês? Sim, dizem também que é tema que pode cair em redação para poder a gente pesquisar, estudar e fazer um bom discurso sobre isso. O que é poluição do solo para o senhor? Poluição do solo é toda atividade humana que, na verdade, excede ao que o solo é capaz de assimilar, sendo substâncias orgânicas e inorgânicas, substâncias, digamos, que derivam do petróleo, que derivam da parte química e que, na verdade, não deveriam ser colocadas, digamos, a céu aberto, como, por exemplo, a água misturada com óleo dos postos de lavagem, né? Então, isso seria, digamos, uma substância muito prejudicial à água, ao lençol freático e ao solo. Existe alguma abordagem sobre como tratar esse tema na sala de aula? Algum elemento pedagógico? Em sala de aula, a gente procura levar ao aluno a realidade da nossa cidade. Como eu acabei de falar, essa questão dos postos de lavagem é um dos temas, né? Mas a questão do lixo que é colocado nas ruas, o lixo que em casa não é selecionado, já que a nossa cidade tem um programa de coleta seletiva, então isso faz com que, digamos, em caso de chuva, esse lixo se acumule, né? E isso provoca o aparecimento de doenças, isso vai contaminar também o solo. Então, assim, a gente procura levar ao aluno a realidade, a gente procura fazer essa ponte entre ecologia, né, e a realidade deles no dia a dia, né? Perfeito. E o senhor tem sentido um retorno por parte deles nesse aspecto? Sim, eles comentam que, tipo, houve uma mudança em casa, aderiram à coleta seletiva, ou eles passaram digamos, a colocar somente no solo matéria orgânica, né? Então, os alimentos que podem ir ao solo, só aqueles que são biodegradáveis. Então, assim, houve essa mudança por parte deles. Ok, professor, e para a gente finalizar, o vestibular hoje, como toca esse assunto? É contextualizado. Esse assunto ele é trabalhado dentro da ecologia, né, que envolve a questão das cadeias alimentares, a questão da sustentabilidade e da criação de reservas de desenvolvimento sustentável. Como nós temos um aqui no Rio Grande do Norte, que é a reserva Ponta do Tubarão, que ela procura realmente ter uma política de preservação, tanto na questão do lixo, na questão da preservação do solo, como também na questão da preservação das plantas e da fauna, né? O quadro Boas Práticas dessa semana traz uma matéria sobre como identificar e evitar a poluição do solo, através de exemplos reais e quais são suas implicações.
estou com o engenheiro Cláudio para conversar um pouquinho sobre a parte de resíduos sólidos. Qual é o procedimento correto? A gente tratando de resíduos sólidos de ponta a ponta, nós iniciamos os trabalhos na coleta, né, do município. É uma coleta regular, projetada, rigorosa nos dias corretos, o cidadão pode contar com isso. Uma vez coletado, com toda a técnica de compactadores e equipamentos especiais para isso, para esse serviço, ele é transportado adequadamente, passado por um sistema de balança para ter controle de geração, né, de onde vem inclusive o material, se é de grandes geradores, se é do município, e é acondicionado em aterro sanitário, que é uma das técnicas ideais, né? São os aterros sanitários, como existem outras, aí, incineração, enfim. No nosso caso aqui em Mossoró, nós temos o aterro sanitário com as células dispostas, né? Onde a gente acondiciona em torno de 150 toneladas por dia. Esse material ele é acondicionado, compactado, feito cobertura, dreno de chorume, né? Dreno de gás, queima do gás e o tratamento ideal dos resíduos. É importante lembrar que essa é a forma correta de destinar os resíduos sólidos, não é verdade? O ideal é você lembrar que nós temos que proteger os 3 elementos, né? A água, o solo e o ar, né? Dessa forma aqui, com a impermeabilização, nós estamos protegendo o solo e a água. E o ar nós protegemos com a drenagem do gás e a queima desse gás, uma vez que é conhecido que o gás metano ele é 21 vezes mais agressivo que o gás carbônico para o efeito estufa. Então, uma vez você controlado essa queima e transformando esse metano em gás carbônico, você está protegendo também o ar em 21 vezes. Perfeito. Eu só poderia dizer como funciona? Chega o caminhão aqui, qual é o procedimento, por gentileza? Nós temos os caminhões compactadores, que são especiais para a coleta do lixo. Eles têm os horários de transporte, de coleta. Eles fazem o descarrego, que é um sistema basculante. As máquinas que operam fazem o acondicionamento e a compactação, até chegar no grau de compactação ideal. Isso para aumentar a vida útil da célula. Uma vez compactado, nós temos a jazida, né, que é dentro do próprio aterro. Essa jazida vem fazendo a cobertura para eliminar vetores e enfim. E aí essa cobertura garante, inclusive, que você não tenha o vazamento, né, de uma forma descontrolada do gás no meio ambiente. Perfeito. O senhor falou do gás, que ele é queimado, e o líquido, né? Que a gente sabe que muitas vezes o lixo ele produz aquele líquido, né? O chorume. Para onde vai esse líquido aqui no aterro? Esse chorume ele é drenado, né? Então nós temos os drenos principais e os secundários, e a cada camada de acúmulo de lixo, de resíduos, né? Nós vamos fazendo a drenagem, até chegar na cota de projeto. Uma vez canalizado esse chorume, ele vai para um tanque de evapotranspiração e de adensamento lá. Esse material ele é feito uma recirculação para as células e o lodo proveniente no futuro será levado para estações de tratamento. Perfeito. E para finalizar, a vida útil desse aterro sanitário e as próximas células, onde serão aqui para nós? Então, nós temos aqui a disposição de 6 células, né, no projeto, né, com área para mais do que isso. Nós já operamos a célula A e B, elas já estão encerradas. Nós estamos operando a célula C. Será criada no futuro, com previsão de 2 anos em média por célula, a célula D, mais ao fundo a célula E e a célula F, encerrando aí totalmente a área prevista para aterro. E só para a gente finalizar, cada célula aqui demora quanto tempo para ser completa? Essa célula aqui, que ela não é a maior, né, dentro do projeto, ela vai ter uma vida útil de uns 2 anos. Né? As maiores vai até 2 anos e meio. Então nós estamos falando aqui de 10 anos ainda de vida útil nas 4 células. Na área de pesquisa, anunciamos o 3º Fórum Nacional de Ensino de Gestão Ambiental a ser realizado na cidade de Mossoró, aqui no Rio Grande do Norte, de 3 a 6 de maio de 2012. Todas as informações referentes ao evento encontram-se no site www.3forumga.blogspot.com. Inclusive, a forma de participação dos estudantes, docentes e demais interessados. Para maiores informações, envie um e-mail para 3forumga@gmail.com, como está aparecendo no seu vídeo, ou ligue para 084 3315 2094. Já na área de especialização, apresentamos o curso Lato Sensu em Gestão Ambiental da UERN.
na sua segunda edição, conta com 360 horas-aulas e disciplinas importantes, como avaliação de impactos ambientais, legislação ambiental, sistema de gestão ambiental e certificação, entre outras, tendo no quadro professores, doutores e mestres. As inscrições estão abertas e maiores informações pelo e-mail esp.gaurn@yahoo.com.br ou pelo telefone 084 3315 2094, conforme aparece no seu vídeo. No próximo bloco, uma entrevista com a doutora Carla Virgínia Portela da Silva Araújo, juíza da 5ª Vara Civil, para conversarmos um pouquinho sobre como esse problema é tratado na esfera do judiciário e como está ocorrendo a reciclagem dos resíduos nesse órgão. Não dá para perder. Preparatórios Conveste Colégio e Curso. Estão abertas as matrículas para o Extensivo Federal 2012. No Extensivo Federal do Conveste, seu filho se prepara para o vestibular com uma equipe de professores de alto nível e aulas de segunda a sexta de todas as disciplinas, em turmas pela manhã, tarde ou noite. Início das aulas em março. Matricule seu filho no Extensivo Federal do Conveste Colégio e Curso. A preparação para o vestibular com um conhecimento sem limites. Informações pelo telefone 3317-4251. Doutora, como o resíduo sólido é tratado no judiciário? Pois não, o Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte, por seu Tribunal de Justiça, ele é signatário da cartilha A3P, que é uma agenda ambiental no âmbito da administração pública do Ministério do Meio Ambiente. Então, como signatário, ele é responsável, né? Todos os órgãos da administração direta e indireta, da administração pública direta e indireta, são responsáveis para a destinação dos seus resíduos produzidos dentro das suas atividades. Então, nós sabemos que os fóruns, de uma maneira geral, do Estado, trabalha com muito papel e se descarta muito papel. Então, a preocupação principal é como fazer para que seja essa destinação adequada. Então, por isso que o Tribunal de Justiça, através de seu núcleo de projetos, instituiu uma comissão permanente de gestão ambiental, denominada COPEGAM, a qual eu coordeno na região oeste, que abrange 23 comarcas. Então, o primeiro ato da COPEGAM a nível estadual foi ter a iniciativa de substituir os copos descartáveis utilizados diariamente pelos servidores, estagiários e terceirizados que atuam nos fóruns de todas as comarcas, por canecas ecológicas. Ora, para os senhores terem uma ideia, 200 mil copos descartáveis eram consumidos mês no âmbito do Poder Judiciário Estadual. Então, com a substituição, né, vamos ter uma economia significável, né, em relação a esse uso de copos descartáveis, como também o meio ambiente agradece. Por quê? Porque um copo descartável, para os senhores terem ideia, demora cerca de 50 anos para se degradar no meio ambiente. Então, aqui, em particular na região oeste, no último dia 23 de março, nós distribuímos as canecas ecológicas aos servidores e magistrados, como também foi apresentada uma palestra pela doutora Fátima Soares, querida de todos nós, que atuou muito tempo na Vara da Infância e Juventude e que atualmente preside essa comissão estadual permanente de gestão ambiental, chamada COPEGAM. Então, ela fez uma palestra muito bem explicativa, dizendo exatamente da responsabilidade do Poder Judiciário com relação à destinação dos resíduos sólidos, como também houve a palestra sobre coleta seletiva da assistente social Helenilda Albuquerque, que é da Secretaria de Serviços Urbanos. E, na ocasião, foi feita uma parceria, onde o Fórum da Comarca de Mossoró destinará os seus resíduos, seus papéis, toners de impressora, pilhas,
copos, o que for gerado de resíduos sólidos por semana a uma cooperativa de catadores, ficando na responsabilidade da Secretaria de Serviços Urbanos Municipal de Mossoró o agendamento dado dos dias para essa coleta. Como a senhora acredita que no futuro será abordada essa questão de resíduos sólidos no judiciário? Bom, a tendência no judiciário é a digitalização dos processos, não é? Então, hoje já existe uma exigência, né, do Conselho Nacional de Justiça para que todos os processos nos âmbitos dos tribunais e em primeira instância sejam todos digitais, ou seja, acessíveis unicamente pela tela de um computador. Então, logicamente, toda essa papelada, né, que nós vimos, essa dificuldade até de espaço, porque cada vez mais as demandas estão crescentes, né? Em Mossoró nós temos 4 faculdades de Direito, então muitos advogados, uma comarca onde se exerce muito cidadania, onde o judiciário é muito procurado. Então, gera uma quantidade de papel muito elevada. Então, com a digitalização, o meio ambiente também, mais uma vez, vai se sentir agradecido, né, ao bem-estar de todos nós, porque gerará essa economia de papel. Então, e ao mesmo tempo, nós temos a intenção de continuarmos o debate de educação ambiental, de troca de ideias, de sugestões, ar-condicionado. Infelizmente, os ar-condicionados geram muito gás, né, para a atmosfera. Então, de repente, com o futuro, talvez a gestão do Tribunal de Justiça trocar por equipamentos que sejam menos nocivos ao meio ambiente. Então, nós precisamos sempre, constantemente, buscar soluções para minimizar o impacto das nossas atividades no meio ambiente. Preparatórios Conveste Colégio e Curso. Estão abertas as matrículas para o Extensivo Federal 2012. No Extensivo Federal do Conveste, seu filho se prepara para o vestibular com uma equipe de professores de alto nível e aulas de segunda a sexta de todas as disciplinas, em turmas pela manhã, tarde ou noite. Início das aulas em março. Matricule seu filho no Extensivo Federal do Conveste Colégio e Curso. A preparação para o vestibular com um conhecimento sem limites. Informações pelo telefone 3317-4251. Estamos chegando ao final de mais um programa. Vimos hoje a problemática da poluição do solo, como esse tema tem sido abordado com os nossos estudantes na sala de aula e as boas práticas existentes, inclusive como identificar e evitar essa poluição. Conversamos também com a doutora juíza Carla Virgínia Portela da Silva Araújo para entendermos um pouquinho melhor como a área do judiciário está vendo essa temática. Sempre lembramos que a sua participação é fundamental para a realização do programa. Assim, não deixe de nos escrever, apresentando suas críticas, sugestões, temas para futuros programas. O nosso e-mail você já sabe, Programa Ecológico Mossoró, tudo junto, sem acento, @gmail.com. Não jogue seu lixo domiciliar em qualquer lugar. Incentive a coleta seletiva. Trate o seu esgoto ou solicite das autoridades um destinamento correto. Caso você seja um agricultor, evite a colocação exagerada de herbicidas e pesticidas. Você poderá estar contaminando seu solo, tornando-o infértil e contaminando também sua própria água do poço que você consome. Pense nisso. Até a semana que vem.